Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse treinamento de Git através do console. Eu sou o Marcos Rocha, eu vou conduzir vocês através de 5 itens aí que eu considero importantes para que a gente possa trabalhar com o Git de uma forma produtiva. Nós vamos começar com o repositório do zero, depois nós vamos fazer referência sobre puxar e comparar e enviar. Depois nós vamos usar o reset, o checkout, o branch, para poder trocar entre branches. E depois nós vamos trabalhar com uma mesclagem e o congelamento de branches. E por último nós vamos ver alguma coisa sobre submódulos. Então eu vou começar aqui, começando o repositório do zero. Nós temos alguns comandos aí para trabalhar com repositórios que a gente já consegue trabalhar com repositórios que a gente chama de desconectados, que não são ligados a um repositório online. Tá? A vantagem do Git em relação ao, por exemplo, o SVN, é que você consegue trabalhar com repositórios locais e fazer commits sem que você precise enviar para o servidor as suas alterações. Isso garante que você consiga trabalhar offline, sem conexão com a internet, por exemplo, e enviar os arquivos para o servidor só quando você tiver uma conexão. Eu poderia passar aqui uma história sobre o Git, mas como esse não é o foco da aula, então a gente vai ficar para um segundo momento. A única coisa que eu gostaria de deixar aqui é que o Git, sobre o SVN, ele é muito mais rápido, muito mais performático, e todas as alterações que você faz em um arquivo, o Git ele só guarda as linhas que você alterou, os blocos de código que você alterou. Diferentemente do SVN, que cada alteração de arquivo, ele salva o arquivo todo no repositório. Então o Git é até mais leve em relação a alterações do que o SVN. Então eu vou começar aqui abrindo o console. Eu tenho um console diferente aqui que eu utilizo. Ele por baixo dos panos usa o console mesmo do Windows. Vocês podem ver aqui. Então é a mesma coisa que eu usando o console do Windows. A diferença é que eu prefiro usar essa ferramenta porque ela abre em tela cheia, né? Eu consigo configurar o tamanho dela. Para mim o trabalho é melhor com ela. Então eu vou acessar aqui a minha pasta de Git. Vocês podem ver que a minha pasta está vazia. Eu criei um arquivo de teste agora há pouco para fazer um pequeno teste, mas ela está vazia. Então a gente vai começar pelo git init, que é esse comando aqui. Mas o que ele faz? O git init ele inicializa um repositório. Ele cria um repositório para que você possa trabalhar, iniciar o trabalho num repositório. Tá? Um repositório local, inclusive. Então eu vou fazer aqui só criar uma pastinha para a gente poder fazer uns testes. Vou chamar de repositório 1 mesmo. Então ele está vazio e eu vou chamar o git init. No momento que eu chamei o git init, ele criou para mim uma pasta, que ela é uma pasta oculta, .git. Então, dentro dessa pasta existem vários arquivos que o Git utiliza para poder controlar o teu repositório. Entre elas os arquivos, as pastinhas de referências, de objetos, enfim, todas as configurações que o seu repositório precisa ter. Com isso, eu já consigo, por exemplo, ver o estado do meu repositório. Com o Git status, você consegue visualizar os arquivos que foram adicionados, os arquivos que foram removidos, as alterações que existem nos arquivos. Então, o Git status ele consegue te dar essa visão. Tá? Vamos adicionar um arquivo aqui. Eu vou até usar o copy do Windows. Então eu vou adicionar aqui um arquivo. Então vocês podem ver que eu adicionei aqui o arquivo 1.txt. Se eu fizer um git status ou status, ele vai me mostrar ali que eu tenho o arquivo 1 que ele não tá rastreado. A gente diz que o arquivo, quando ele está no controle de versão, ele está rastreado.
Então arquivos não rastreados são aqueles arquivos que, se eu fizer um commit, que é para persistir as alterações, não vai acontecer nada, porque ele não está sob o controle de versão. Então, para adicionar um arquivo no controle de versão, a gente pode usar o comando add. Como que funciona o add? Você pode informar, para adicionar no controle de versão, arquivos por extensão. Então eu posso colocar, por exemplo, asterisco.txt aqui, que aí o Git vai adicionar todos os arquivos .txt no controle de versão. Você pode, por exemplo, criar uma pasta e dentro dessa pasta, se tiver algum arquivo, vamos colocar aqui o arquivo 2.txt. Quando eu der o meu git status aqui, ele vai me mostrar que eu tenho uma pasta nova criada, a pasta 1, e o arquivo 1.txt. Então você pode, por exemplo, vamos supor que você tivesse vários arquivos. Você adicionar com git add aqui um arquivo por arquivo. Então, se você tivesse um arquivo 3 aqui, você poderia colocar arquivo 3.txt e vai colocando os arquivos que você precisa. Você pode colocar por extensão, que ele vai percorrer todas as pastas e subpastas e vai adicionar todos os arquivos txt que foram alterados. Ou você pode, por exemplo, colocar o nome da pasta, e aí ele vai adicionar a pasta e todos os seus arquivos no controle de versão. Você também pode, mas eu não recomendo, colocar um ponto. Usando o git add ponto, ele vai adicionar todos os seus arquivos no controle de versão. Todos os arquivos que foram alterados, incluídos ou removidos. Então o git add pontos eu recomendo só usar quando você tem certeza de que todos os arquivos alterados devem ser enviados para o controle de versão. Em caso contrário, eu recomendo adicionar o arquivo um por um, ou até mesmo adicionar por pasta. Feitas as alterações no repositório, você pode fazer um git commit. Fazendo um git commit, você transforma as alterações que você fez, você persiste elas no controle de versão. Quando você dá um git commit sem nada, ele te mostra um editor de textos parecido com o VI do Unix, para você poder digitar um comentário. Se você não digitar um comentário aqui, que na verdade é obrigatório, aliás, ele vai passar sem comentário, mas é uma boa prática você colocar um comentário dizendo quais são as alterações. Nesse caso, ele trouxe para mim já preenchido algumas coisas, mas eu vou colocar aqui commit inicial só para a gente saber depois ter como referência. Então gravou, você vai ver que ele mostrou ali para mim que ele criou o arquivo 1.txt e a pasta 1 com o arquivo 2.txt no meu controle de versão. Inclusive ele me deu um ID aqui, um hash. Se você fizer um git log, você consegue ver quais foram os IDs de commits que aquele repositório sofreu. E esse hash aqui é o hash completo. Você pode ver que o Git trabalha com dois tipos de hash. Um hash completo, né, que é esse de baixo, e um hash mais resumido, que a gente consegue usar em ferramentas visuais, né, como o Git Bleach, ou até mesmo em ferramentas de revisão de código, como o Code Collaborator, da Smart Bear. O Git Log também tem algumas outras formas de você poder visualizar. Se você colocar git log -decoration, na verdade o comando aqui é decorate. Se você colocar decorate, ele vai te mostrar ali qual é o branch, qual é a posição de cada commit. Se você colocar um git log graph -graph,
Ele não vai mostrar aqui um negócio muito bonitinho, mas depois eu posso mostrar de novo. Ele faz um tracejado aqui a cada commit, te mostrando as linhas de cada branch que você tem. Isso é um comando bem legal para você descobrir de onde vem um commit e para onde foi um commit. E você também tem o git log online, que te mostra os hashes resumidos e os commits. Quando você tiver uma lista muito grande de commits, você consegue usar o online para você poder rastrear melhor qual é o commit que você precisa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem dúvida, podem me procurar. E até a próxima.